estudantes do quarto ano, eu sou a professora Albalide, a sua professora de língua portuguesa. Hoje, na aula de número 11, vamos trabalhar com História em Quadrinho. Você acompanhou a aula de número 10, em que nós estudamos e aprofundamos sobre tirinha? Lembra como foi interessante analisar a tirinha? Então agora nós vamos ver sobre a história em quadrinho, que existe uma diferença de tirinha para história em quadrinho. Vem agora comigo saber qual é essa diferença. HQ quer dizer história em quadrinhos. Vamos ver a definição? História escrita em quadros pequenos, com texto e imagem, dispostos lado a lado em tiras horizontais ou em tiras verticais. Também conhecida como gibis, tirinhas, revistinhas. Esses nomes dados à história em quadrinhos, ele tem essa variação porque depende muito da região. Em certa região se fala gibi, em outras tirinhas, histórias em quadrinhos ou as revistinhas, que tudo quer dizer a mesma coisa. Nós temos aí como uma forma ilustrativa a Turma da Mônica, que ela é muito conhecida no nosso meio. Ela é muito conhecida por todas as pessoas de qualquer idade. Sempre alguém tem um personagem que agrada mais, que gosta mais de ler a história. E essa capa aí, ela convida eu e você a ler sobre o tema acessibilidade. Olha, ela está falando aí sobre os portadores de necessidades especiais através da inclusão. É o que também a plataforma SMED GV faz. Nós temos aqui eu, professora do quarto ano, e nós temos aí no cantinho da sua tela uma intérprete que está fazendo o quê? Interpretando o que eu falo para que o portador de necessidade auditiva, aquela pessoa que não me escuta, que não tem a audição, possa participar. Eu quero logo chegar em casa para que eu possa ler essa revistinha. Vocês perceberam que, através da capa, nós já temos aí um forte indício de interesse a estar folheando e vendo o conteúdo da revistinha? É assim que acontece. Através da capa, vem as principais histórias que estão contidas lá dentro. Assim que nós escolhemos, essa sobre acessibilidade eu vou levar, porque eu quero ver como o Maurício de Souza vai falar sobre essa questão através da história em quadrinhos. Organização da HQ. A história em quadrinhos, ela é organizada da mesma forma que a tirinha. Ela tem que ter uma sequência de dados através dos quadros que expressam uma história. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem princípio, meio e fim. Enquanto a tirinha tem poucos quadros, a HQ ela já tem uma quantidade maior de quadros. Organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução vai falar o quê? Sobre o tema. O desenvolvimento desenrola o tema e conclui, finaliza o tema. Utiliza linguagem verbal, que são as palavras escritas, ou não verbal, que são os desenhos. Então, através da expressão facial, através do movimento que a história em quadrinho ela dá para o personagem, a gente consegue fazer uma leitura sem depender da escrita em si. Utiliza onomatopeia. Nós já falamos que a onomatopeia nada mais é do que
o som dos barulhos. Então, se lá tem um cachorro latindo, a onomatopeia vai ser au, au. Se tem um gatinho miando perto de uma criança, eles vão colocar o miado através da onomatopeia miau. E assim sucessivamente. Balões de conversa. Cada balão tem o seu significado na história em quadrinhos. Daqui a pouco eu mostro para você os tipos de balão. Aqui nós temos a Turma da Mônica e a Saúde Bucal. Nós temos a Mônica aqui numa leitura não verbal. Eu consigo fazer a leitura que você consegue, que ela acabou de comprar um picolé. Ei! Eba! Um sorvete de morango, o meu favorito. Dá um teco, Mônica. O que aconteceu? A Magali passou correndo. Olha aqui, as linhas aqui indicam os pés num movimento rápido. Então, ela foi mais rápida do que a Mônica. E a Mônica olhou e falou, favorito? Mas você gosta de todos. A Magali, ela é muito conhecida na história em quadrinho porque ela come muito. E de qual alimento que ela gosta? De qualquer um. Tudo para ela é favorito. Aí, ai, meu dentinho, isto foi praga sua. Mas o que aconteceu? Quando ela foi chupar o picolé, que aí fala também, né, o sorvete, muda aí somente o termo, ela tá o quê? Com um problema de cárie. Quando ela foi degustar o sorvete, o dente dela começou a doer e ela não quis mais o sorvete, devolvendo para a Mônica. E nós estamos vendo ali que a Mônica está assustada na expressão facial, porque será que ela vai conseguir alcançar antes que ele caia no chão? E aí? Então, é essa a interpretação que nós conseguimos fazer. Agora nós vamos falar sobre os tipos de balões. Os balões, na história em quadrinho, eles são bem elaborados. Nós temos o último balão aqui, e eu quero que você reflita comigo, que é o balão da voz alta. O balão da voz alta, ele é diferente do balão da voz baixa. O balão da voz alta, ele é pontiagudo, então ele te dá a impressão que a pessoa fala alto. Já o balão da voz baixa, ele é pontilhado, como se a pessoa estivesse falando baixinho. Está percebendo a complexidade para se formar uma história em quadrinho? Aqui nós temos o balão de fala, que ele é só um círculo com uma seta que fica sobre a cabeça da pessoa que vai falar. E aqui nós temos o balão do pensamento. O balão do pensamento é aquele que parece uma nuvem que dá uma ideia que a pessoa está pensando. E nós temos o balão exclamativo, que ele parece com o balão de fala. O balão interrogativo já é um balão mais oval, tem a diferença. E nós temos o balão musical. Todo esse processo faz parte da história em quadrinho. Vamos ver a história em quadrinho abaixo. Que isso, mãe? Estou fazendo a lista do supermercado. Compra bala e chocolate? Verifica aqui que nós temos o balão de conversa. Nós temos aqui balão de conversa nos quadros aí do menino maluquinho com a mãe dele. Compra bala e chocolate. Bala e chocolate faz parte da lista de compras da casa? Vamos lá, vamos ver. Nesta lista só entram produtos de primeira necessidade, que é o básico, né? Arroz, feijão, produtos para alimentação. E guloseima não entra.
Então, qual foi a ideia que o menino maluquinho teve? Ele teve a ideia, então tá bom, tudo bem, agora eu finjo que sou o Congresso e faço um monte de emenda. Então, ele pegou um papel e foi fazendo o quê? Um documento. Quando ele fala, eu finjo que sou o Congresso, eu finjo que sou os governantes. Então, agora eu vou fazer uma lei, que quando os governantes fazem uma lei, a lei é para ser executada. Então, ele acrescentou lá na lista, né, o novo decreto, que agora balas e chocolates também fazem parte dos essenciais, né, dos alimentos de primeira necessidade da casa. Aí eu pergunto, será que colou? Será que a mãe dele aceitou essa regra, essa nova lei? Mas assim nós conseguimos analisar a história em quadrinho do Menino Maluquinho. Turma da Mônica Arco-Íris. Aqui nós temos o título, né, que é o arco-íris, e nós temos o balão ali que está fazendo o quê? O balão do pensamento, né? Ela não falou, ela só pensou. Ela está o quê? Admirando o arco-íris. Só que ela esqueceu de olhar para frente e acabou fazendo o quê? Batendo no amiguinho. E quando ela bateu, que ela esbarrou no amiguinho, saiu dali o quê? Uma onomatopeia. Toim! O toim quer dizer o quê? Que esbarrou, que bateu no colega. E aí nós vamos ver aqui, olha. Desculpe, franjinha, foi mal. Nós estamos vendo aqui uma linguagem de gíria, uma linguagem de jovem, da idade de vocês. Não foi nada, Magali. É que eu estava tentando achar o fim do arco-íris. Dizem que tem um pote de ouro lá. Que nada, nada de pote de ouro, nem o tal do doente guardião do pote. Nada disso. O arco-íris é só mais um fenômeno da natureza. Vamos reparar a expressão facial de desapontamento. Uai, não existe o duende? Não existe o pote de ouro? Muitas das vezes nós usamos essas histórias com essa imaginação toda porque a criança ainda é muito pequena, mas eu tenho certeza que o Franjinha, ele já tem esse conhecimento porque ele adquiriu o conhecimento na escola. É na escola que nós desvendamos todos os mistérios ou tentamos desvendar os mistérios através da ciência. Passo para a criação de HQ. HQ nada mais é que uma história em quadrinho. Se você quer planejar, e olha, você deve planejar e que eu creio que você vai fazer uma obra de arte com a sua história em quadrinho. Você já assistiu a aula sobre tirinha, você já fez a atividade da aula sobre tirinha e agora você vai juntar o conhecimento com HQ. Roteiro. O roteiro é hora de quê? De planejar. Você vai ter a ideia da criação. O que você quer criar? Você pensou, agora você vai para outra etapa. O título. Qual o título que você vai usar para a sua história em quadrinho? Quais os personagens que vão fazer parte dessa história? Quais os acontecimentos, o local? Então agora você já tem o rascunho da sua história em quadrinho. Feito toda essa etapa, você vai passar agora para diagramação. O que é isso? Quantos quadros por página e a posição? E aí você vai determinar. Vai depender do desenho que você vai usar e do espaço que você tem. Aí você pode determinar também, além da quantidade de quadros, você pode determinar se você quer fazer na posição horizontal ou na posição
vertical. Feita essa etapa, é hora do desenho. Quais os desenhos que você vai colocar? Lembrando que a história em quadrinho, ela tem em cada quadrinho o tema central. Então, você vai fazer o desenho de acordo com aquela parte. Feito isso, que eu chamo de ilustração, que é desenhar, nós vamos fazer agora o balonamento. O que é? Nós vamos escolher qual balão na sua criação. Você vai usar balão de pensamento? É balão de fala? É balão de pergunta? Qual balão que você quer usar? E também você vai colocar a onomatopeia, porque acontece muito de ter algum som. Você pode colocar o rugido do leão, se tiver aí um leão na sua história. Você pode colocar alguém batendo numa porta. Aí vai depender da sua criatividade. E chegamos agora na etapa de colorização, que é hora de colorir. Quais as cores que você quer usar? Quais as roupas que você vai colocar nos personagens? Então, tem que obedecer esses passos para ficar uma coisa de qualidade, um trabalho de excelência. E eu sei que você é capaz. Feito isso tudo, etapa final, a montagem. Agora você vai montar a sua história. E terminou de montar a sua história? Ficou uma história bacana? Faça uma revisão. Primeiro leia você mesmo. E outra coisa, peça alguém da sua casa também para que possa ler a sua criação de história em quadrinho. Feito isso tudo, agora é a sua vez. A criação da HQ está com você. Siga os passos e crie uma HQ genial, usando sua criatividade. Envie para o grupo da sua turma no WhatsApp para que sua professora veja e seus colegas também. Alegre o grupo com a sua criação. Você poderá criar mais de uma. Não esqueça, além de trocar conhecimento com seus colegas, sua professora estará te avaliando. 1, 2, 3. Agora é com você. E eu aguardo também a sua professora me enviar a sua criação, porque eu também já estou querendo ler obras geniais feitas por você, estudante. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau, forte abraço e até a próxima aula!